Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Cister e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Olá a todos, hoje trago-vos um episódio que me dá um orgulho especial. Sentei-me à conversa com a João Polícia, com a Jena, com a Célia Mota, com a Célia Vivaldo e ao telefone, a partir de Lisboa, com a Cristina Feijão. Mulheres da terra, mulheres da aldeia, mulheres que carregam Valdemaceira na voz, no humor, na maneira bonita como se lembram das coisas. Vamos falar de memórias que só existem porque alguém as viveu e porque alguém ainda as sabe contar. Pequenas histórias, simples, mas cheias daquela verdade que só aparece quando estamos entre gente nossa. E é isto que vos trago hoje, um episódio sobre pertença, cumplicidade e raízes. Vamos a isto? Quem é que quer começar? Posso começar eu? Aqui Pronto, vou começar eu porque elas dizem que têm memórias da altura da escola primária para a frente. Eu tenho uma pequena memória de alguém que está aqui que não tinha nada a ver com a escola primária, ou seja, eu já andava na escola primária, nesse dia se calhar nem queria ir à escola, mas pronto, entusiasmadíssima, quando vinha para casa à hora do almoço, vinha desejosa para ver as pessoas que tinham chegado de Angola e que eu ouvia falar constantemente e que não conhecia. Porquê? Porque não havia estas facilidades das redes sociais nem nada disso. Então chego à cancela da casinha da minha avó e vejo uma miudita, pequenita, quase pertita, que tinha a mania que sabia dançar um merengue, que era a minha prima João. Por infelicidade... João, sim. Tu lembras-te disso? Eu lembro-me disso e lembro-me... Nunca tinha visto a minha prima João, sabia que estava em Angola. Veio com a minha madrinha por infelicidade de doença do meu avô. Vieram cá, tanto que a minha prima Rosa e o meu padrinho ficaram lá. E então fiquei radiante quando vi... mas atenção, no casal dos Cucos, ou casal onde eu moro ainda, toda a gente ficou radiante com ela. Porquê? Porque ela dança o merengue. E ela dançava o merengue em qualquer lado. Era ali no Largo. No Largo. O Zé da Moca. Era o Zé da Moca, sim, a mãe e o pai e a avó Madelina. Aquelas, a rabicha e o marido, sim, faziam ali danças, assim. Eu dançava merengue, eles faziam ali a ver. E ela dançava o merengue. Dança merengue. Vocês tinham que idade nessa altura? Pai, uns 6 anos ou 7. Não, 6. Não, 6, eu se calhar 7 e ela 6, ou... Não, se calhar ela tinha 5, porque 5, não dava na escola. Eu tinha 6 e ela tinha 5. Mas eles faziam uma roda ali lá embaixo no Largo, o Zé Moca adorava. Adorava ver-me dançar o merengue. Adorava. É verdade. Depois a seguir era o resto. Ia lá espreitar no canição. Com muitas... Lembro-me da gente jogar ao mato. Aquilo era aquela almofadinha carregadinha de areia lá dentro. Aquilo saía com uma velocidade contra a outra equipa. Lembro-me Dentro da escola? Dentro da escola. No intervalo. No intervalo. Lembro-me, por exemplo, de outra coisa. As professoras nunca conseguiam bater na João do Periquito. Porquê? Fugia. Porque ela era mesmo a periquita a saltar em cima das cadeiras. Nunca. A professora ia para lhe arriar e ela saltava. Aí atrás dela. E por falares em bater, lembrei-me a única vez que eu levei carrego na escola primária. E então? Que foi por causa do Jaime. No primeiro ano, logo no primeiro ano, eu tinha uns marcadores novos.
E estava muito vaidosa com os meus marcadores novos. O Jaime, que estava sentado atrás de mim, roubou-me os marcadores. Qual foi a minha reação? Virar-me para trás e dar-me os par de tolos. Bem dados. Consequência, 5 reguladas. Que era a professora? Era a Maria Helena. foi minha Era a também. Maria Helena. Também foi minha professora. Mas a Célia era ariscazita. Parecíamos que coisa, mas era arisca. Ela tinha um chapéu novo, ouve lá. Mas o Zé Carlos saiu lá dos eixos, ela partiu o chapéu em cima do Zé Carlos. Verdade. Ela era arisca. Vinhamos a pé para casa. Nós andávamos a pé na altura, não é? Nós vinhamos da escola para casa, pela estrada principal, e o Zé Carlos vinha a chatear-me. Já não me lembro o que é que ele me vinha a dizer. Mas sei que disse uma e disse duas e eu, reação, partilho o chapéu de chuva em cima. Eu lembro-me também da Teresa da Milu ter medo de caracóis. Bem, mas medo. Eu compreendo. Medo. Talvez mais medo do que eu tenha de uma cobra zeca. Ela entrava em pânico, ficava doente, já nem era assim uma coisa. E nós, às vezes, éramos mazinhas. Pronto. Depois, entretanto, já começávamos a ter um bocadinho mais de respeito pelo assunto, mas éramos mazinhas e a gente adorava pôr ali o caracolinho ali para ela ver, ela ficava em pranto. Nunca me lembro de alguém, sim, que eu conheça, ter uma reação a um caracolinho como tinha a Teresa da Milu. Olha, eu lembrei-me de outra coisa. Tu falares das almofadas do Mata. Cristina, lembras-te, e Gena, nós temos umas almofadinhas pequeninas e brincarmos com as almofadinhas com as às pedrinhas na porta da minha avó, em casa da minha avó e da tua. Queres falar sobre isso, Cristina? Fala lá. Não, eu tenho lembrança disso, brincar com a Célia, com essas almofadinhas, com a Gena também. Mas eu daí tenho pouca... Pois, porque ela não andou cá na escola, portanto era só mesmo quando vinha. Pois, só quando vinhas, estavas cá ao fim de semana, não é? A Cristina era mais um dos elementos que nós daqui a bocadinho depois já referenciamos, era mais um dos elementos que nós estávamos desejosos que passasse 11 meses para o 12º mês, era as férias, e ela vinha. Era fantástico. E quando meia dúzia ou mais deles não estavam cá, e a gente sabia que eles vinham passar as férias. E não estavam no estrangeiro, atenção, estavam em Portugal, só que estavam em Lisboa. Então era fantástico porque acabou a escola, até era mais do que um mês, porque quem andava na escola ficava aos 3 meses aqui. Pois era. Era 3 meses. Pronto. Eu lembro-me nessa altura, eu ir brincar para a casa da minha avó, que era ao lado da casa da avó da Cristina, e a Gena também ia, e nós estávamos sempre lá a brincar as três. Também me lembro disso. Não te lembras, Cristina? Lembro-me. Pronto, nós éramos mais abaixo. Brincávamos com o Jaime, andávamos de bicicleta, partíamos a cabeça com pedritas, andava tudo a chorar, de vez em quando zangávamos, depois mandávamos com pedritas, lá partíamos um bocadinho da cabeça uns dos outros, as coisitas importantes. Era uma guerra ali atrás no casal. Não, eu era Zé Carlos. E o Jaime também vinha. Sim, mas eu era mais Zé Carlos, Tonho Galito e no verão, que era fantástico, ele tinha um carrinho de pedais que tinha um número à frente, o Paulinho. O Paulinho do Sr. Chico. Ah, Sr. Chico. O Paulinho do Sr. Chico vinha, já tinha um carrinho daqueles que se punha lá dentro assim, aquilo para nós era fantástico. Depois tinha uma mania que também eram músicos. Então havia uma nespreira, ou assim, uma cena no quintal ali do pé do Zé Carlos, e um tocava bateria, o outro tocava não sei o quê, e pronto, e fazia-se ali. Mas um dia o Tónio Galito teve a infelicidade de me fazer qualquer coisa que eu não gostei e deu uma coça, e ele foi para casa e nunca mais veio cá para a frente. Só que um dia fez-me meu amigo. E eu sou um coração de manteiga, e disse: pronto, Tónio, vamos brincar para a minha casa, daqui para o meu quintal. Vamos brincar para o meu quintal. Apanhou lá no quintal, deu-me uma sarda também. Acertou-te o passo. Acertou-me o passo. O Zé Carlos sempre foi muito meu amigo. Eram vizinhos também. Éramos vizinhos, tínhamos ali até uma coisa de família, de primos, que não éramos primos de sangue, mas houve sempre ali uma coisa de família. Tanto que quando
quando o pai do Zé Carlos faleceu, o meu pai é que ficou o tutor do Zé Carlos, estás a ver? Pronto. Mas o Zé Carlos foi muito meu amigo, porque vocês conhecem-me, eu tenho 60 anos, vocês todos conhecem-me quase há 60 anos, pronto, mais coisa, menos coisa. E eu sempre fui roliça, sempre fui a mais roliça, também a mais gira, diga-se de passagem. Mas pronto, a mais roliça de todas. Lá está, o Rui dos Russos vinha na caminhoneta Manuel Francisco Clérigo e era, gorda, ninguém gosta de ouvir uma coisa dessas, não é? Bullying, é bullying. Era bullying, na altura era bullying, mas pronto, na altura não era. Mas a gente resolvia isso de outra maneira que não se resolve agora. Mas ainda bem, pois João Carlos, que não se resolve da mesma maneira. Ainda bem. Mas resolvíamos sempre bem. Mas eu nunca mais o apanhava, porque o homem chegava ali mais ou menos abaixo da casa da Alice do Castro, abria logo a porta. E o gajo pirava-se. Desculpa. Não, está tudo bem. Hei de apanhar. Combinei com o Zé Carlos e ali, quando parávamos na paragem, havia ali aquele terreno do Avelino, que agora tem uma casa de madeira, que é da neta. Sim. E eu peço ao Zé Carlos, eu só preciso que tu me agarres. E o Zé Carlos disse, está combinado, pronto. O gajo é gordo, todo ao caminho, deixa São Martinho até Balmaceira a chamarem gordo a uma gaja. Não, ninguém se aguenta. Ninguém merece. Ninguém merece. E o Zé Carlos é hoje. Ele saltou, o Zé Carlos saltou ao lado dele, apanhou lá no meio do restante de trigo do Avelino, da Rabincha. Eu cheguei lá, eu dei-lhe tanta porrada até hoje. Mas pronto, até hoje somos grandes amigos. Pronto. Resolvíamos. Porque na altura era assim que as coisas se resolviam. Então escuta, ele é da minha idade, que é somos um bocadinho mais novo que vocês. Eu e a Célia e a Jana são mais novas do que tu. Então, e ele vinhamos a pé para baixo. Ele quem? O Rui. O Rui. Em frente. Já agora deixa-me só fazer aqui um abraço para o Rui, que está a passar por um momento. Sim. Mas um abraço para ele. Sim, um beijinho para ele. Em frente ali ao Carreira havia uma valeta. E ele moía-me a cabeça também quando vinha da escola. Uma vez qualquer empurrou-me para a valeta e eu caí e vim toda esfarrapada. A minha mãe foi lá ralhar com a mãe dele e não sei o quê. Aquilo passou. Também não o consegui apanhar. A escola primária toda a moer-me a cabeça. O que é que aconteceu? Um dia, e quando fui para o primeiro ciclo, estás a ver, eu agarrei nele, estás a ver, de encontro à caminhoneta do Manuel Francisco Clérigo, e tumba. E pronto. Foi remédio, sempre nunca mais meteu comigo. É verdade. Mas era terrível. Ele era terrível. Ficou resolvido. Mas ele era terrível. Cristina, lembras-te também de uma regueira que a gente temos uma história? Mas isso era fui só eu e ela lá em casa dela. Fomos fazer xixi lá numa coisinha. A Cristina era muito ruizona, batia na malta. Empurrou-me e partiu-me um travessão lindo que eu tinha na cabeça. Foi uma tragédia. Foi um drama. Foi uma tragédia nesse dia. Eu acho que a gente tivemos sem se falar uns fins de semana. Não foi? Foi. Eu fui fazer queixar a minha mãe. Muito Deixa grave. falar agora um bocadinho a Cristina. Lembras-te desse episódio, Cristina? Lembro. Queres complementar? Não, ela já disse tudo. Ok. Mas eu era fresquinha. Já. Depois crescemos qualquer coisinha. Depois crescemos E fomos para a Senhora dos Bordados. E fomos para a Senhora dos Bordados, exatamente. Duas meninas. Eu tinha um pai que idade já nessa Não, altura? nós éramos pequenos, éramos destas idades mas eu acho que já andávamos no ciclo. Não. Ainda estávamos na escola primária. Estávamos na escola primária ainda. Quem era mais velho era, por exemplo, a Leonor, A minha irmã. bem mais velha, mas que andava lá. Irmã. A irmã também andou lá. Já aprendiam. Ao Ponto Cruz e o outro qual era? Ai, não sei. Aquele Arraiolos. Ponte de Flor. Nós fazíamos ponto de flor. Exatamente. Exatamente, eu nunca aprendi a fazer ponto de flor, também trabalhei de mão, não é muito Mas bom. nós nenhuma de nós aprendeu nada. Não, nada mesmo. Nada. Mas nós éramos aquele pontinho de flor que eu sei que era só assim, parece que estávamos a fazer bainhas. Aquilo um seguido ao outro.
Depois era o outro ponto cruz já era para as catedráticas. Pronto, já era para aquelas que eram prendadas, exatamente. Mas nós andávamos lá só para convivermos uns com os outros. Sim, mas aquilo foi muito engraçado. Não sei porque, se calhar há alguém mais de idade do que nós, nesta altura, que também andou lá, se calhar consegue explicar o porquê daquelas meninas que nem sequer eram de Valmaceira. Pois é que não apareceram. O porquê de apareceram ali e ficaram ali na Berta. Elas é que davam as aulas. Era. E era onde isso? Na casa da Berta, é aquela casa antiga, onde diziam aquele terreno que era para os chineses. Ah, sim. Estás a ver Quando naquela se vai casa para que está Cozal da toda Plana. degradada? Sim, sim. Era aí. A casa estava boa, não é? Elas, boa. mas eram umas moças novas que vieram para cá viver. E depois tinham já umas ideias assim de conviver com os jovens da aldeia. Exatamente. E depois puseram elas. Pronto. Era uma forma de ganharem uns trocos Isso, também. não sei, Eu acho que não era pago. Não. Não. Ah, era a borla? Eu acho que era conviver mesmo com a comunidade. Eu acho que aquilo era tipo Uma uma seita. missão. Não era uma seita, mas Mas uma tipo missão. missão. Estás a ver? Acho que Chegaram- estavam numa seita, mas Não era a uma seita do seita. bordado. É assim, mas eu Eu digo acho que que nós aquilo era assim, tipo uma missão. Elas vieram, foram ali para aquela casa. Eu não andei lá, mas recordo-me disso. E depois, se calhar, E depois tinham as pessoas interagiram que iam lá fazer. com a professora, se calhar com a professora primária. Sim. Digo eu, que Sim, tivessem interagido com a professora primária e depois nós E com fomos os todos que eram da canalizados para idade ali. dela, do género do meu irmão, da irmã da Rosa, João, do Feijão. do Feijão, da Ana Castro, É, que eram lembro-me, mais velhos eu do que lembro-me, nós. Exatamente, eu lembro-me bem deles, pronto, serem mais velhos, e a gente até gostávamos de ir para lá, porque estávamos, mas pronto, já comunicávamos com os mais eles, velhos. Claro. E eu sei, assim, que andava na escola primária pelo episódio da Lisete, porque eu vinha de lá, uma daquelas aulas, ou o que era, e a Lisete encontrou-me ali a sair, ela vinha na ruazinha dela e disse: olha, já tens lá um menino, ou um irmão, ou um menino. Eu mato! Disse eu logo, ali toda ruizona, quando a Lisete me deu aquela novidade que eu ia ter um irmão. Eu mato! Não ficaste muito contente com essa novidade? Não, na altura não fiquei. Mas nós gostávamos mesmo, era de conviver uns com os outros. Sim, sem dúvida. E de brincar e de conversar. É o que gostávamos. muito, Portanto, daí que nós, nos bordados, nunca aprendemos grande coisa. Nada. Prendadas às vezes não é. Prendadas para os bordados nós não éramos. Pronto, aprendemos muito mais já quando tínhamos A conviver, 15 anos. a conviver é que aprendemos. 15 15 anos, anos. por exemplo. 15 Um anos. salto Todos já 15. considerável. É, 15 Dos 10 anos. para os 15. Desculpa lá. Falta o teatro. Ok. Boa. O teatro é da época do Houve Zé um menino que se António. veio embora. Houve depois um menino que chorou e que se Fui veio embora. eu, lembro-me Pois. disso. Vocês estávamos a falar aqui em Ficou off. inibido. Mas até uma. Peraí. Isto foi com. Espera aí, agora conta essa história. Isto foi com o Zé António. Zé António. Não foi? Foi. Que ele Lá dava embaixo no nos salão. Eu Yeah. tenho uma vaga ideia disso, assim. Tenho ideia daquilo que mexia nos ensaios e aquilo mexia muito comigo. Eu era muito envergonhado na altura e fui durante muito tempo. Opa, mas é assim. Ainda hoje sou um bocadinho, mas Aquilo pronto. era duas E então, carreiras. Aquilo era no, uma dia fábula. no dia que aquilo era para apresentar a Lá no peça, salão eu estava achei cheio. lá uma história, ou deu-me Estava mesmo cheio. uma Eu dor de estou mesmo a barriga e ver fiquei o em Pata casa. Larga lá no Não fui primeiro. para lá, não fui. Olha, eu estou a ver o Pata Larga na primeira fila a rir-se e a minha prima, quando foi a vez dela entrar, porque a gente tinha um bico. Porque eu era a gralha tonta. Minha prima João a gralha ajoelhada. E eu entrava e dizia: mana gralha, entrava eu a correr. E ela dizia: O que foi que aconteceu? e pronto, e depois seguia a fábula, estás a ver? E Vocês nem se lembram disso? Mas eu também me lembro desta parte. o resto dos gajos eram todos os pavões que se deliciavam nos ensaios porque no final caíam todos em cima das gralhas. Estás a ver? Então era o Fernando Vitorino, era o Arliano, que eu tenho uma história muito boa, era o Urico, era o Zé Tó, devia ser o Jaime também. Epá, pronto, eles eram os pavões e o que eles mais gostavam, estavam-se lá a lixar para os pavões. Era no final
que eles caíam todos em cima da gente, estás a ver? Mão aqui, mão ali, caralho, até lá chegava. Pronto. E vocês também. Isso é que era fantástico. Mas houve aí uma história de uns colãs e de um namorico. Pronto, Conta lá. na altura eu tinha um namorico de quê? Férias. Nada de férias, mas era uma coisa. Bastava a gente vir de fazer as rifas e eles vinham, os rapazes vinham-nos trazer. Vinham, não é? rifas Tu da eras a festa. última. Não, eu era a primeira porque era mais longe, vocês gostavam Eu muito de ir lembro, comigo. eu lembro E então, disso. lembras disso? O que é que te Cristina? lembras, Cristina? Então, eu lembro-me eu ia de fim de semana e ia com vocês fazer as rifas. Só para fazer as rifas, que era um trabalho árduo. Guardo, bastante. Fazer rifas. Muito. E depois os Depois rapazes os vinham. rapazes íamos levar a todas, começavam numa casa e acabavam na Exatamente. minha, ou... Conta lá a história. Se calhar era a minha, que é a última. Sim, porque davam uma volta pela Gena, Sim, deixavam-me a ia mim e dizer. à minha prima João, vinham para cima. Depois era eu assim. e a Cristina. Eles faziam o 8 da procissão. Foi. O 8 da procissão, eles também o faziam. Mas pronto, derivado a falar dessa fábula teatral que nós fizemos, para os rapazes, qual é que era o dress code deles? Era colã e uma t-shirt, e depois eram umas asas de pavão e um bico, se calhar. A gente tínhamos um bico. Eu tinha. E tu tinhas, eu também tinha um bico. Nunca o pus. Pronto, não, era sempre na testa, parecia um unicórnio. Mas pronto, não interessava. O que interessava era a fábula correr até ao fim. Pronto. E então, quando ela entrava com assim, o pata larga, ria que nem um perdido, porque eu trazia o biquinho aqui e ela trazia o bico na testa. Pronto, nunca vinha para baixo. Mas pronto, durante os ensaios, o Adrian não tinha. Portanto, eu namoriscava o Urico. O Urico. Acho que até foi o meu único namoradeco que eu tive assim de Balmaceira, assim uma coisa que, pronto. Eras mais internacional. Era muito internacional. Ainda hoje sou um bocadinho. E então, o Adrian não tinha colãs, porque os colãs, à medida da tia e da Lina, Não servia. gigantes, não serviam ao coisa. O meu, pronto, pelo menos esticava mais, só não te preocupes com o resto dos colãs. Entretanto, o Urico precisou de colãs. Mas eu não tinha mais colãs. E é assim, ele tinha emprestado os meus colãs a um amigo, jamais ia tirar os colãs ao amigo para dar a ele que era namorado. Pois claro. Acabou ali a relação. Foi o fim do namoro. Foi o fim do namoro. Mas ainda há pouco tempo falei com o Adriano sobre isso e fartámos de rir. Adriano, o meu namoro foi porque te emprestei os colãs. E pronto, e rimos um bocado. E agora... Mas nessa altura, nessa altura, além dessa fábula, nós tínhamos na escola, a escola já... a escola estava enfeitada e também tinha lá qualquer coisa, uma exposição. E então, eu lembro de uma exposição. uma exposição. E então foi feito lá uma coisa de fantoche. E eu era a vassoura. Do lado. Há muito tempo, depois disso, a Ana do Castro chamava-me a vassourinha. Porque eu era a vassourinha pequenina e eu dizia, e eu lá estava por trás, a minha conversa era só esta. Varre, varre, que varre, varre e torna a varrer. Varre. Era só o que eu dizia, mas pronto, mas a Ana Castro achou muita graça aquilo e eu ali ainda uns meses, há uns anos, que me chamava a vassourinha. Não sei quem era o resto do lixo, as figurões, na altura se calhar não havia, mas pronto, isso eu não sei. Era Mas só lembro-me instrumentos que de casa, da cozinha. era uma fábula com 5 instrumentos. Não, eu agora estava a lembrar-me, quando tu falaste de nós fazemos as rifas, de todo o tempo que nós éramos festeiras da festa de Balmaceira. Importante também falar da festa, sim. E éramos sempre as mesmas, Muito não era? giro, muito giro. Nós todos os anos éramos as festeiras das festas de Balmaceira. Aí, pronto, aí E adorávamos. já está a João também do Periquito connosco. Aqui já estava a João. Lembras-te uma vez estávamos a fazer rifas e a gente fechámos-as lá dentro e fugimos. E estava o Fernando. Fugimos! Estava o Fernando Vitorino, queria saltar por uma janela e a gente escondemos lá ao pé da casa dos pais dele, ali numa casa meio a cair que havia lá.
E tu não te disseste, e eu, pai, quando cheguei a casa até levava uma aranha das botas. Olha, e vocês lembram-se da Rosinha dos Limões? Lembro. A Rosinha dos Limões é a avó da Rosário. Sim. Lá, cantar. Essa senhora era Também, do pá. coro. Nós também íamos lá para a casa dela fazer qualquer coisa. Conta porque tu é que apanhaste mais, ó Cristina. Era o quê? Era cantar? Íamos. Era o coro. Era cantar. Era cantar Íamos. Era cantar, que era para depois cantávamos na Na igreja. na igreja, missa exato, na missa da festa, não era? da festa, era. Pronto. Mas eu acho que A Rosinha que era ali, depois a sogra do Zé Carlos. Zé Carlos. Exatamente. A sogra? Sogra? Não. Não. Porque a sogra era a mãe da Rosário. A avó Era da a Rosário. avó Era da a avó Rosário. Rosário, exatamente, Era a a avó da avó. Rosário. Lembra Era dela? muito Era a prendada. Rosinha, era. Mas a parte mais divertida para nós da festa era quando nós íamos enfeitar os andores e limpar a capela. Não era? Era. Que fazíamos disso uma festa. Era um ritual. Portanto, dávamos banho aos santos, punhamos óculos de sol nos santos. Verdade? Muito bom. Punhamos óculos de sol nos santos. Fazíamos banhos na capela. Os santos nunca foram tão bem tratados. Nunca, não. nunca. Não. Dançávamos com os santos. Tinha que lá ir o Jaime sempre tirar um, porque era o maior e o mais pesado. Que era o São Francisco. Não sei o que É o São É o Francisco. Marcelo de São que é Francisco, o que é sempre maior. mais pesado. Que era para o padre cair. Isso a Periquita. Exatamente. A Periquita adorava o altar ser ela à frente. Encerávamos muito bem o altar Para ver se o padre para ver se o escorregava. padre escorregava. Até um belo dia Vai ser lindo. foi uma que a avó da Cristina Feijão Sim. era a Polónia, não era a Polónia, que Aqui atuava- a Polónia. que era muito católica e era ela que tomava conta da capela e que ia acender Era a as Sá velas. Cristóa. Exatamente. Entrou na capela e nós todas numa numa grande grande festa, uma grande animação. Concluído, ralhou connosco de tal forma. Yeah. Lembras-te, Cristina, dela ralhar muito connosco? Lembro-me, Que e não- o Jaime fazia de padre. Não se lembra? Lá que as Sim, batinas, sim. que as batinas do padre. Tu que A gente acreditava, dançava. aquilo tinha que ser intocável, porque o superior ia vestir aquilo. Exatamente. E a gente E o mas Jaime vestia as batinas. Aí ele vestia. Era o padre. Era o padre. Yeah. Pronto, Era até sermos engraçado. descobertas pela avó da Cristina Feijão, que ralhou muito connosco Mas também e tínhamos- disse que ia dizer às nossas Mas mães. atenção, mas E então nós tínhamos controlámos. Mas nós tínhamos outra senhora que era um amor de senhora e era completamente diferente. A gente, se ela aparecia, já não era a Antônia, era a tia Rosa. A minha avó. A tia Rosa, que era a tua avó, Era mais exatamente. tranquilo. Não, a Plónio não, olha bem a tia Plónio. Era muito olha a tia má. Plónio, vem aí, escondam-se. Dizia tudo, Tia Plónio. dizia tudo. Tínhamos os santos, havia certas alturas que os santos estavam todos de costas, que era para não verem o que a gente estava a fazer. Olha a tia Plónio, vem aí, elas, e eram os santos. Os santos estavam todos virados, Muito pronto, tudo não. Quando era a tia Rosa, pronto, ela era mais descontraída. Portanto, nós fazíamos tudo, mas era sempre a brincadeira. E era sempre a festa. E era sempre o Sem convite maldade. sem maldade nenhuma. Exatamente. Não tínhamos maldade nenhuma, uns com os outros, mesmo com os rapazes. Porque eu acho que foi Isso é nessa, muito, muito bom. Isso é foi muito nessa Era, altura, era. porque nós éramos muitos, rapazes e raparigas. Éramos muitos. Mais ou menos da mesma idade, mais um ano, menos um ano, mas Não andávamos havia também todos. aqueles perigos que há hoje, toda a gente fala daquelas coisas. Não é? Não! E- Nós e- éramos não éramos ingênuos. Não éramos Não era ingênuos. ingênuos. Não éramos. Mas éramos. Éramos puros. Parecíamos irmãos uns dos Era outros. exatamente. Irmãos uns dos outros. É isso mesmo. Mesmo quando tínhamos aquelas. Pronto, ali também essas Olha. idades. Então, Temos aqui mais um elemento mais à um momento distância. aí. Tínhamos, se calhar, 16 anos, não tínhamos mais do que isso. Porque o Jaime vinha, a casa da Zezinha estava livre. E a casa da Zezinha estando livre, aquilo era fantástico. Pois era. Aquilo era utilizado, todos os cantos e todas as divisões do primeiro andar e do resto. Era o cabaré. E então o pessoal fumava, né? E então ali Às era. escondidas Dos pais. dos pais. Dos Os pais. pais. Nestes episódios tínhamos um elemento também muito bom, que era a Clara. A
Clara Rocha, Clara Clara Rocha era um elemento que era um muito bocadinho bom. mais velha que nós. Não é? Sim, Ela- do que eu não chega a um ano, não chega Pois a aí um ano, está, mas nós- pronto. era mais Mas um ano, também, menos um ano. não, por exemplo, já não era a Elsa, porque a Elsa era mais Mais nova. A nova. Elsa é da minha idade. e mais- Pronto, era a Clara, mas nós aí nessa sala da Zezinha, aquilo era mesmo Era uma sala de fumo, mesmo. aquilo era a ver que Era fumo, jogávamos, Sim. Jogávamos às jogávamos. cartas. ao Até que há um futebol. dia em que o Piquinha e mais não sei quem decidiu, que acontecia muitas vezes, não é? Se calhar depois nas vossas alturas também aconteceu, mas na nossa aconteceu, na Majadora parava aquelas caminhonetas com fruta, Sim. os gajos paravam ali para O Jaime comer. falou nessa história, Yeah. mas conta a tua versão. E então, eu tenho a impressão que foi mais alguém, e eu lembro-me que o Piquinha tinha muito essa coisa de, bem, melões e uvas à carrada para a casa da Zezinha. Roubámos fruta. Roubaram fruta. Roubámos fruta. Desviaram, não vamos utilizar Pedimos essa palavra. emprestados. Exato. E então o que é que acontece? Nós íamos ver a nossa bica. E já depois víamos íamos bica, para a casa do depois Jaime. tínhamos de ir para abaixo, estrada abaixo, para a casa do Jaime Feijão, porque aquilo era, pronto, fantástico ali. Não estava lá ninguém. Não estava lá não ninguém. Só que há um dia, e a gente toca de comer fruta, pronto, nós comíamos moderadamente. Tudo saudável. Há um dia que o Jaime Feijão diz assim, meninos e meninas, minha mãe vem amanhã. Ouve. Fui comer fruta e limpar a casa. No outro dia eu acho que andava tudo de diarreia. Mas tivemos que, porque a Zezinha chegava no outro dia. E então a casa teve que ficar toda limpinha e a fruta toda Toda comidinha. lembrava disse, pá, ok. Mas a gente também não podia levar para casa. Claro que Mas não. nós Nessa altura já iam para a Mastora, não era? Já. Sim. Nós Nó- começámos a ir para a Manjedoura muito cedo. Nós íamos para a Manjedoura. E lembro-me tão bem dessa altura que a Maria João havia dias que era estrada acima, Olha, estrada ainda ontem abaixo, falei estrada isso. acima, estrada Não, ainda abaixo. hoje falei com ela sobre isso. Era para ir fumar um cigarrinho. Ela ia para casa. Yeah. E como a minha casa era ao lado da Manjedoura, vinha para cima, vinha-me chamar. Íamos as duas à Manjedoura. Estávamos lá um bocadinho, fumávamos os cigarros, ela ia para casa. Passado meia hora, vinha para cima outra vez. Eu lembro-me, de há bocado comentámos as duas. Ela passava o tempo, quando estávamos de férias, estrada abaixo, estrada acima, estrada abaixo, estrada acima. Eu ainda tinha uma guardiã dos meus cigarros que era para a minha mãe nadar com eles, que era a Célia Mota, que ficava sempre com eles. Pronto, não havia aquela rusga lá em casa dela, na minha poderia haver. Olha, é assim. Eu cheguei a um ponto que fumava à frente da minha mãe, não era por aí, disse, pronto. Mas eu lembro do carnaval, que houve alguém que fez de noiva e de noivo, e depois nós fomos todos atrás à acompanhar, que éramos acompanhantes de noite, que até fui pedir à mãe da Gracinda um casaco de peles emprestado e uns vestidos, uns colares, umas pérolas, uns sapatos, todos muito pontiagudos, aqueles com o salto de caganita, e andámos Sim, aí nas usam ruas da agora. Almaceira. Lembras-te? Lembro-me, Andámos- mas eu não quem- me lembro quem era. Quem era? Não era a Periquita e o Fofas? Não me lembro. Os noivos. Carnaval, Esse deve voltar pormenor tipo- não me lembro. Também Já, até muito, mas é assim. Mas fomos, fizemos. Mas lembro-me do tempo, houve uma fase que o nosso ponto de encontro era a casa do Jaime. E depois E depois tivemos. passou a ser, não sei se foi antes, foi depois, esse pormenor não sei, que o nosso ponto de encontro passou a ser a casa do Zé Tó. O COP Sim. 3. O COP 3. Porque pronto, lá está, não Já estava foi cá os depois. pais. Eles estiveram aqui e falaram muito sobre o COP É, 3 COP 3. e envolveram-nos também nessas conversas. claro. Portanto, têm Eles aqui a por acaso, oportunidade. quando, eu não de- sei porque eu Eu não acho que ouvi. foi depois, Só foi espero. depois. Só Foi espero. depois, não Sim. foi? Espera aí, só espero. Sim. Não, tudo dentro do máximo No máximo respeito. respeito, só espero que os meninos. Vocês vão ouvir isso. Já, só espero que os meninos, quando foi em casa do Jaime Feijão, não tivessem falado. Os cervejas falaram. Estou mesmo a ver eles a falarem no futebol de cama que havia. Eu não vou dizer que sim nem que não. Mas pronto, fica aqui. Mas se falaram, Mas, vocês vão aqui, ver, porque nós, não vou dar também spoilers tínhamos do esse- episódio. nós- Se falaram nós também tínhamos esse desporto. Foi muito. E Sim, podem sim, falar sim, também. sim. Vocês. Nós também tínhamos esse desporto, que era O futebol de cama. O futebol de cama, que era muito engraçado. E não sei porquê. Quando era, até vos vou dizer, não tem a ver com Valmaceira, mas quando era na escola, eu era sempre a cabeceira.
porque eu era mais redonda, mais cheia, e o que ia à frente estava, agarrava-me ali e sentia-se protegida, levar com os outros em cima. Isso era o Ivaiaio. No Ivaiaio. Isso era o Era a Ivaiaio. cabeceira. Da cabeceira do Ivaiaio. Pronto, e eles ali também tinham a mania de... Eu estava lá na cama de um deles, acho que... Mas explica lá como é que era esse futebol de cama, O para o pessoal futebol de perceber. cama Que era... eu fiquei um bocado confuso É assim, quando o futebol de cama explicaram. não era inovação, Sim. porque eles já fizeram o tipo de futebol de cama quando eram pavões. Porque Porque eles, quando eram pavões no teatro, saltavam para cima da gente. Pronto. E depois, com o futebol de cama mais à frente, começaram a dizer: vamos jogar futebol de cama, vamos jogar futebol de cama. E iam para cima e vai saltar para cima de nós. Eu era uma das que levava com eles em cima. Pronto. Mas tudo no máximo respeito, não havia nada de. Epá, era só porque era engraçado. E não também havia foi mesmo. Era numa de Era só brincadeira. numa de Não, brincadeira. eu acho que não havia mesmo segundo as intenções. Epá, não, porque... Nem deles nem nossas. Porque depois acabámos por nem ficar com... Ninguém ficou com ninguém. Pois não. Pronto. Pois não. Não, ninguém ficou com ninguém. Até vocês lembram-se do carrinho de rolamentos? Em casa do Zé Tó? Pá, se calhar já era mais Conta lá capaz baixo. de cá em cima. Conta não? lá baixo. Então eles fizeram um carrinho de rolamento e a gente do portão dele para baixo descíamos de carrinho. Já me lembro. Vocês não se lembram disso? Lembro. O carrinho que eles construíram, não foi? É De brincadeira. madeira. De madeira. Foi. E nós usávamos aquela rampa até à estrada do Tem portão, cá para Ok. que é mais inclinada para descermos do carrinho. Mas olha, E mais coisas lá sobre o COP 3, lembram-se de... O COP 3 Que era um espaço onde vocês se reuniam, como Era. também para E a nós- Nasdora e iam para o COP 3. era a garagem da casa do Zé Tó. Sim. E lembro-me que nós decorámos aquilo tipo um bar. E E era- íamos para lá como íamos para a casa do Zé Tó, do Jaime. Jaime. Ainda Nós ouvíamos. depois também tivemos o beco, uns anos depois. Isso foi depois. sim. Ouvíamos música, jogávamos, conversávamos. E fumava-se. Fumávamos. Era ao escape, era às salas. fumava-se muito. Era cinzeiros cheios. Cinzeiros. E fazíamos petiscos. E fazíamos quando íamos na praia. Sim. Sim. E houve uma vez qualquer, que não foste tu que fizeste. Quem é que fez assim um grande jantar? Foi. E nós fomos lá jantar todos. Foi lá no COP 3. O jantar foi feito em minha casa, que a minha mãe e o meu pai não estavam cá. E foi a João Piedade que fez. Era bacalhau ou bacalhau. Bacalhau à blitz. Não, bacalhau. Mas havia isso qualquer era- coisa à blitz. Isso é Eu outro. lembro-me deles falarem sobre isso. Bacalhau então Blitz se calhar- não tem... Não sei se é bacalhau. Não. Bacalhau Blitz não tem a ver com esta história. O bacalhau à Bacalhau à Blitz Blitz tem a é ver teu. É com- teu. Não. É nós teu tínhamos com- combinado. Deixa falar agora. Irmos para. Agora. Nós tínhamos combinado irmos lá para cima para. Depois da casa do Arliano. Para o arco. Val das Arco. Hastes. Para o Lá arco. para cima. Para a Fonte dos Nazários. Para a Fonte dos Nazários. Sim, Val das tínhamos Hastes. combinado de fazer tipo um piquenique, só que amanheceu a chover. Tá Eu bem. lembro dessa história. Depois fomos fazer o bacalhau para a minha casa. E depois foi de carro de mãos. Levámos o bacalhau no carrinho de mãos e fomos para a casa do Jaime. Então, mas porquê que era a Blitz? Aí Por é causa do disco. Daquela do banda. vinil da banda que o brasileiro trouxe. trouxe. Pronto, porque Que eram nessa os Blitz. altura, a gente ouvíamos falar no... Foi quando apareceu o brasileiro. Eu ouvia falar no brasileiro, mas eu não sabia que era o brasileiro. E, entretanto, aparece-nos o brasileiro de férias, pronto, primo deles todos, né? E aparece o brasileiro de férias em Balmaceira, fantástico. Então, o brasileiro ia connosco para a Quinta da Soisa, não, para a Viamar, mas depois para a Quinta da Soisa. Eu tenho umas fotos, eu, a minha prima João e o brasileiro sentados lá nos sofás da Quinta da Soisa e o Palé. Mas aí já éramos mais velhos. Sim, é pá, 17 anos. 16, Sim. E a 17. estrada Mais do nada Casal disso. da Ponte 16, era 17. Terra batida. de terra batida. Sim, que a mas gente pronto, íamos e o Blitz foi mesmo por de causa ténis e depois disso. trocávamos para os sapatinhos. Exatamente, nós íamos a pé para a Via Mar. Exato. Foi quando abriu a Via Mar e nós íamos todos a pé para a Via Mar. Os nossos pais deixavam-nos, foi a primeira vez que fomos a uma discoteca, porque os nossos pais deixavam-nos ir porque íamos todos juntos. Exatamente. E a pé. E a pé. Na altura, a estrada do Casal da Ponte, como a Cristina estava a dizer, era terra batida. E nós tínhamos todas uma cestinha, íamos de sapatilhas,
E quando chegávamos à discoteca havia Às marca, traseiras. todas calçávamos os sapatinhos, Levavam ao lixo. limpinhos, não A minha era? primeira discoteca não foi essa. Mas eu acho que foi. A minha primeira Foi essa ou foi discoteca Lagada foi Suíça? no casamento. Não, a minha primeira discoteca que eu fui foi no casamento do Todo Refia. A mãe e o pai da Célia não a deixaram ir. Foi no casamento do Todo Refia, que foi o Ferro Velho. E eu fui com o Treineira e o Tonica. Pronto. O Treineira já, o Treineira já com as suas madames. O Treineira e o Tonica já com as suas madames. Já tinha namorado. E eu cheguei a casa e disse ao meu pai, epá, e tal, o primo Tonica, tal. E o Eu meu pai lembro-me deixou-me ir. disso. E então eu foi lembro-me fantástico, disso, de eu porque ter foi a pedido primeira ao vez primo, mas a mim eu não vou me dizer, deixaram ir. Eu epá, chorei muito. Eu tenho que contar isto. Tenho que contar isto porque eu tenho. Se calhar não devia contar. Vê lá, agora deixa-te contar. Já Agora disseste. desembucha. Não devia de contar, mas é assim. Se for muito grave, a gente corta. Não, eu vou ter a lágrima no olho. Ele depois edita. Pronto, porque foi a primeira vez que eu dancei com o Fernando Mota. E eu hoje digo à minha filha muita vez, sabes que eu tenho a sensação que se eu hoje ainda estivesse cá, eu tinha casado com ele. Porque eu gostava muito dele. Eu nunca falei com a Célia sobre isso, nem nada. Estamos aqui a falar, mas foi. E dancei um slow com o Fernando Mota, que era uma pita zeca. E ele mais velho do que eu, que foi fantástico. Talvez eu nunca mais tivesse dançado com ninguém, ou sentido com mais ninguém. Aquela cena que eu senti naquele dia a dançar no Ferro Velho, uma miúda. E ele, com aquelas garçolas dele a dizer, da casa que a filha, aqui da casa que a filha do Vivaldo e tal. Pronto, e aquilo tocou-me de tal maneira que eu muitas vezes digo à minha filha que se calhar, a vida dá muita volta, casam-se, descasam-se, e eu acho que eu ia casar com o Fernando Mota. Tinha esta minha cena. E obrigado por teres contado isso. Yeah. E pronto, foi a primeira vez que eu fui à discoteca, foi a essa, depois a Viamar, pronto. A Viamar, desde que aquilo estivesse aberto, era livre trânsito, eu estava sozinha num dia de chuva e de vendaval, ninguém apareceu na manjedoura, só eu mais o Fernando Vitorino. Os dois, com dois quispos iguais, que se usava na altura, com os cornos, que atuavam com os cornos os quispos. Se o botão era assim os corninhos. E fomos os dois para aí fora, debaixo d'água, mas... Lá está, que a Célia contou. O sapatinho ia num saquinho plástico. Chegámos lá molhadinhos, tirámos a coisa, mas o sapatinho de pista estava impecável. Também cheguei a ir contigo, sozinho. Também chegaste. E depois fazíamos de homem e mulher. Era, quando vinhas para cá cheios de medo. Não era de homem e mulher para não nos atacarem. Ah, Estás a ver, assim, se fossem duas mulheres, para ali para a coiva, mas o que é que ele chamava? Barroca da Moira? Barroca da Moira. Barroca da Moira. Não, então, tu fazes de mulher e eu faço de homem. E então chegávamos em paz e havia coisas engraçadas. Eu com o Fernando Vitorino tenho outra. Nós até estávamos, porque o Fernando é de Valmaceira e pronto, é da nossa universidade. Nós fomos à Viamar, estava lá um baile, mas aquilo não estava para nada. E então, a uma certa hora, o Fernando Vitorino disse, vou à Snoopy. Célia, vamos à Snoopy, está lá o pessoal todo. Vamos à Snoopy. É Salir. De inverno, os vidros cheios de gelo. E o Fernando Vitorino, o que é que faz? Um buraquinho assim, só para ver. no carro. No carro. Eu lá, e ele no carro, só com um buraquinho assim. Só que os gajos da galeota têm uns galritos, ou que é aquilo assim grandes. Sim. Ele não deu desconto aos não bateu nos homens, mas levou os galritos. Olha, no outro dia ali na Repsol, nós tivemos os dois a rir por causa disto. E nessa altura foi quando o nosso chofer era o Feijão. O Carlos Feijão. Feijão era da Num personagem. Fiat azul escuro. Exatamente, num Fiat azul escuro. Não sei o número, mas era um Fiat. Era. Nós Parava no cruzeiro que era... dentro desse carro. Não, exatamente, nada de fumos. Parava-se o carro e depois vinha-se para a rua fumar. Era assim, Tivesse senhora. frio, só chuva, a gente olha, eu parava vomitei-o para seguir tudo. com o fumar. Depois a João teve o prazer de vomitar esse carro todo. É Não, verdade, havia aquilo coisas muito engraçadas. Mas eu também... Havia, isso foi na primeira passagem de ano que nós passámos, não, na segunda. Onde é que foi?
Foi no Moinho. No Moinho, fizemos 2 lá muito boas. Pois, e na segunda houve um menino e uma menina que se excederam. Vocês não se lembram? Pois, A João está aqui. a João está aqui a fazer caretas. Foram para os carros curtir. Coisas A boteira. maravilhosas que se fazia. Isto já prescreveu tudo, que vocês podem Pois, falar à pois, vontade. Um que exatamente. estava cheio de calor e um que estava cheio de frio. Pois não sei Vocês como. não se lembram? Não. Não. A João lembra-se. Uma tai. Então uma foi a João. Foi a João. Então que era o macho, não é? O macho acho que era o Fernando. Eu acho que era o Fernando. O Fernando Vitorino. Sim. Não havia mais nada. Havia. Sim, havia sim. Também já Havia. tocaste lá na Febra. Não Havia. disseste nada à gente. Estou a dizer à João que também tocou lá na Febra e não disse nada à gente. Olha, Sim. Cristina, faziam fila para ir tomar conta de mim, eu lá atrás, Estás a ver? e o pessoal à frente a curtir, e eu a vê-los todos. E eu 2 de cada vez. Iam 2 de cada vez. Agora vais tu, vai lá para passar um bocadinho. Vinham os outros 2 para a frente. Isso não é menos, Então, e tu eras a que tinha frio ou que tinha calor? eu era que estava bêbada, sei lá. Porque havia um que tinha casacos com os seus vidros abertos. Com o frio rachado. E pronto, chegamos assim ao fim da primeira parte desta conversa cheia de vida com a João, a Gena, a Célia Mota, a Célia Vivaldo e a Cristina. A segunda parte vem aí, já no próximo fim de semana, e prometo que ainda há histórias melhores, mais risos e algumas surpresas pelo meio. Obrigado pela companhia, voltamos no próximo domingo.